Olá, faremos agora a revisão das unidades 5, 6, 7 e 8, contemplando os tópicos de condições de equilíbrio, treliças, pórticos e máquinas, cargas internas, cabos, centro de gravidade centroide, teorema de Papus-Galdanes, carregamento distribuído e pressão de fluidos. O objetivo aqui é destacar esses tópicos e fixar o conteúdo. Na análise de sistemas mecânicos, é importante conhecermos as condições necessárias e suficientes para o equilíbrio do corpo rígido. Para isso, consideramos que o corpo permanecerá rígido e não se deformará sob a condição de aplicação de cargas. Logo, um corpo sujeito a um sistema externo de forças e momentos de binários resultantes poderá ser reduzido a um equivalente. Se o corpo está em equilíbrio, as resultantes de forças e de momentos de binário em qualquer ponto arbitrário dentro ou fora deste corpo terá que ser zero. O que isso representa? Se a gente tem um corpo, conseguimos simplificar, reduzir todo esse sistema de momentos de força a uma força e um momento binário em relação a esse corpo e, consequentemente, garantir o equilíbrio através das equações de somatório de forças e somatório de momentos igual a zero. Isso é válido tanto para 2 dimensões quanto para 3 dimensões. Em outras palavras, essas equações são necessárias e suficientes para o equilíbrio do corpo. Assim, nós temos, para 2 e 3 dimensões, as equações relacionadas à força e as equações relacionadas ao momento. Lembrando que o número de equações fornece o número de incógnitas que podemos ter na nossa análise. Em 2 dimensões, temos 3 equações e, consequentemente, podemos ter 3 incógnitas, enquanto que em 3 dimensões temos 6 equações e, consequentemente, podemos ter 6 incógnitas. Um outro detalhe a ser destacado é que, embora essas equações sejam mais frequentemente usadas para resolver problemas de equilíbrio, se tivermos em 2 dimensões, nós podemos trabalhar com outros conjuntos alternativos, como, por exemplo, 2 momentos numa equação de força ou 3 equações de momentos. Além disso, é importante sabermos analisar essas equações tanto na notação escalar quanto na notação vetorial, sendo esta última muito mais útil e importante em 3 dimensões. A aplicação bem-sucedida das equações de equilíbrio requer uma especificação completa de todas as forças externas conhecidas e desconhecidas que estão atuando sobre o corpo e são representadas no famoso diagrama de corpo livre. Sendo assim, é necessário entender as reações de apoio, que são forças externas por meio dos quais o solo e outros corpos se opõem a um possível movimento do corpo. Ou seja, essas reações vão limitar o corpo a permanecer na mesma posição e, por esse motivo, são às vezes denominadas forças vinculares. As reações são exercidas nos pontos em que o corpo é apoiado ou conectado a outros corpos e devem ser claramente indicadas no diagrama de corpo livre. Se esse apoio impedir a translação, a reação vai ser representada através de uma força no sentido oposto a essa translação. Nós temos, então, a presença de um vetor deslizante, que é essa força. Já se ela impedir a rotação, nós vamos ter a presença de um momento de binário no sentido oposto, sendo o momento um vetor livre. Sabendo disso, nós podemos, então, avaliar o peso. O peso é uma força externa e seu efeito é representado por uma única força resultante que atua sobre o corpo e que vai ser localizada no centro de gravidade, Se o corpo é uniforme, nós temos centro de gravidade centroides coincidentes. Novamente lembrando, as forças internas, que nunca são mostradas no diagrama de corpo livre, elas vão correr em pares colineares iguais, com sentidos opostos, portanto vão se cancelar e não vão aparecer nesse diagrama de corpo livre, certo? Já as forças externas são responsáveis pelo comportamento externo do corpo, se em movimento ou em equilíbrio, e serão sempre consideradas na análise do corpo rígido. Por fim, lembre-se, para garantir o equilíbrio de um corpo rígido, temos que observar se o corpo está adequadamente fixo ou restrito por seus apoios, ou seja, se ele está estaticamente determinado, indeterminado ou impropriamente restrito. O objetivo é sempre evitar que o sistema entre em colapso ou apresente falhas que comprometam a estrutura do sistema mecânico. Definidas as condições necessárias e suficientes do equilíbrio, podemos partir para a análise estrutural.
A treliça ela é definida como uma estrutura rígida onde a deformação dos elementos é desprezível. Em outras palavras, é uma estrutura de membros esbeltos e conectados entre si em suas extremidades. Elas são projetadas para apoiar principalmente cargas e geralmente consideradas como fixas e totalmente vinculadas. Ou seja, vai ser utilizada na engenharia, por permitir uma solução prática e econômica, especialmente em projetos de ponte, telhado, guindaste e edifícios. Ela pode ser plana, que nós vamos trabalhar em 2 dimensões, ou espacial, no qual trabalharemos em 3 dimensões. E é construída a partir de triângulos básicos e a força atuando em cada extremidade de membro será adicionada ao longo do seu eixo. Em geral, os elementos da treliça podem suportar uma pequena carga lateral e, portanto, todas as cargas devem ser aplicadas aos vários nós e não aos elementos da estrutura. Lembre-se, nós aqui são os pontos de conexão entre cada membro. Para a análise do projeto de treliça, é necessário determinar a força em cada um de seus membros. Podemos fazer isso de 2 formas, ou pelo método dos nós, ou pelo método das seções. O método dos nós parte da hipótese que se a treliça está em equilíbrio, cada um de seus nós também estará. Enquanto que o método das seções diz que se a treliça está em equilíbrio, cada segmento também estará. Começando então pelo método dos nós, se estamos trabalhando com nós, todas as forças são coplanares e concorrentes. Logo, não há momento e as equações se resumem à análise da força. A dica aqui é: sempre começamos em um nó que tenha pelo menos uma força conhecida e no máximo 2 forças incógnitas. Como convenção, adotamos a força positiva como tração. Logo, saberemos que o resultado negativo vai indicar uma compressão. Não se esqueça, as reações na treliça devem ser determinadas primeiramente considerando como corpo rígido. Depois, fazemos a análise de cada nó, membro ou seção. O método das seções, que é outra técnica para análise de treliça, é mais indicado quando precisamos identificar apenas alguns membros da treliça, enquanto que o método dos nós é mais eficaz quando as forças em todos os elementos de uma treliça devem ser determinadas. O momento aqui é útil, pois as forças não são concorrentes. Temos, então, 3 equações que descrevem o equilíbrio: Fx, Fy e momento, somatório de cada uma delas, Lembrando que a força resultante, pode ser determinada através das suas componentes Fx e Fy. É sempre bom lembrar, ao aplicar as equações de equilíbrio, que devemos considerar cuidadosamente maneiras de escrever as equações, a fim de produzir uma solução direta para cada uma das incógnitas, em vez de precisar resolver equações simultâneas na análise do método das seções. Além disso, uma análise para escolher a seção que aplicamos os cálculos é fundamental. Então, quando a gente secciona uma estrutura, nós temos que prestar atenção na nossa escolha, se nós vamos escolher o lado direito ou o lado esquerdo dessa estrutura. Obviamente, os resultados serão os mesmos, porém, algum desses lados gerará um trabalho maior de solução. Por fim, se identificarmos os membros de força zero e casos especiais que são usados para aumentar a estabilidade da treliça durante a construção e fornecer um apoio adicional se o carregamento for alterado, facilita bastante os cálculos, pois simplifica o sistema. Então, vale a pena refletir se há a presença desses elementos. Na resolução de treliças espaciais, a notação vetorial é bastante vantajosa para expressar os termos nas equações de força e momento, que aqui estão representadas apenas no formato escalar. Na análise de treliças, nós consideramos que os elementos membros estavam sujeitos à ação de 2 forças em suas extremidades, ou seja, o somatório de forças em cada nó fornecia uma resultante em cada extremidade. Agora, em pórticos e máquinas, a gente considera estruturas no qual o elemento é sujeito à ação de múltiplas forças, ou seja, não podemos analisar essas estruturas pelo método dos nós ou das seções desenvolvidos anteriormente. Por que não? Porque estes métodos se aplicam a treliças simples compostas de elementos de barra, onde as forças estão nas direções dos elementos. Relembrando, as estruturas de máquinas são 2 tipos de complexos estruturais, normalmente compostos de membros multiforços conectados por pinos e sujeitos a mais de 2 forças. Lembrando que
a gente pode chamar, né, pórticos de estruturas e membros são muitas vezes denominados em outra literatura como segmentos ou mesmo elementos. As estruturas, elas são usadas para suportar cargas e são totalmente vinculadas. Um exemplo clássico é o guindaste. Já as máquinas contêm partes móveis e são projetadas para transmitir e alterar os efeitos das forças. Para determinar as forças que agem nos nós e apoios de uma estrutura ou de uma máquina, ou de um pórtico ou de uma máquina, ela deve ser desmontada e os diagramas de corpo livre de suas peças devem ser desenhados, e a partir daí aplicadas as condições de equilíbrio. Para projetar um membro estrutural ou mecânico, é preciso também conhecer as cargas atuando dentro do membro, a fim de garantir que o material possa resistir à aplicação, né, dessas cargas. Uma estrutura como uma viga pode resistir, por exemplo, ao cisalhamento, à flexão e à torção. Então, para representar o cisalhamento, nós temos a força V, que é chamada de força cortante ou de cisalhamento. Representando o movimento de flexão, nós temos um momento binário chamado de momento fletor. E para o movimento de torção, nós temos o binário T, denominado momento ali torsor. Assim, as cargas internas podem ser determinadas usando o método das seções, ou seja, seccionamos uma estrutura, no caso uma viga, né, no ponto AA e geramos duas partes. Nesse método, então, as forças internas passam a ser externas no diagrama de corpo livre e são representadas pelo conjunto de força normal, força cortante e momento fletor. Como já vimos, a força normal é aquela que atua perpendicularmente à seção transversal da estrutura, a força cortante ou de cisalhamento é a tangente à seção transversal e o momento binário aqui envolvido é o momento fletor. As forças impedem a translação relativa entre os segmentos e o momento binário impede a rotação relativa. Pela terceira lei de Newton, nós temos, né, ação e reação, então as cargas devem atuar em sentidos opostos em cada segmento. Como que nós determinamos, então, essas cargas? Aplicando as equações de equilíbrio. Para problema em duas dimensões, né, nós usamos uma convenção de sinal para informar essas cargas internas, né, no caso ali N, V e M. Nós consideramos, né, com base nos somatórios para calcular as reações presentes, que N vai ser positiva quando for tração, a força cortante que tende a gerar momento no sentido horário é positiva e o momento fletor com cavidade para cima será positivo. Portanto, em duas dimensões, né, existem três resultantes de cargas internas, porém, em três dimensões, nós vamos ter resultantes internas gerais de força e de momento binário atuando na seção. Ou seja, vai haver uma força normal, duas forças cortantes, dois momentos fletores e um momento torsor. Logo, no sistema tridimensional, né, pode haver quatro tipos de cargas internas resultantes em um membro: força normal, força cortante, momento fletor e momento torsor, tendo aqui a presença do momento torsor de diferente em relação, né, ao que há presente em duas dimensões. Ainda na análise de forças internas, nós temos, né, a presença de cabos, que são elementos flexíveis que combinam resistência com leveza e frequentemente são usados em estruturas para suportar e transmitir cargas de um membro para outro. Esses cabos, né, são capazes de resistir apenas à tração e são utilizados em aplicações de engenharia como pontes suspensas e linhas de transmissão. Por isso, é relevante estudarmos as forças e a geometria de cabos que suportam diversos tipos de cargas. Quando os cabos são usados como elementos de sustentação, ou seja, para suportar pontes suspensas, rodízios de teleféricos, dentre outros, o peso do cabo pode ser desprezado, já que normalmente ele é bem menor do que a carga estrutural. Já quando cabos são usados para linhas de transmissão e estais, seu peso é relevante e deve ser incluído na análise estrutural. Avaliando agora questões de projetos, sua flexibilidade garante que o cabo não ofereça resistência à curvatura e flexão, enquanto que a força de tração atuando nele é sempre tangente a ele em pontos ao longo do seu comprimento. Como sendo inextensível, nós podemos entender que o cabo tem um comprimento constante tanto antes quanto após a aplicação da carga. Como resultado, quando a carga é aplicada, a geometria do cabo permanece inalterada,
e o cabo ou segmento dele pode ser tratado como corpo rígido. Sobre os tipos de cabos, nós temos, né, os cabos que estão sujeitos a cargas concentradas, como o cabo do teleférico, onde o peso teleférico é algo concentrado ao longo de diversos pontos do cabo. Nós temos também o cabo sujeito a um carregamento distribuído, por exemplo, os cabos principais das pontes suspensas, né, sustentam cargas uniformemente distribuídos ao longo da horizontal, bem como, né, cabo sujeito ao seu próprio peso, como nas linhas de transmissão de alta tensão. Para todos os casos, a análise do cabo pode ser realizada utilizando as equações de equilíbrio aplicadas a diagramas de corpo livre de quaisquer segmentos ou pontos de aplicação de cargas. Na análise de cabos, né, com carga distribuída, nós temos que a curva do cabo, representada por y, é dada por esta forma, onde FH aqui representa a força de tração em qualquer ponto ao longo do cabo, sendo FH a componente horizontal dessa força de tração. E WX ali está representando o carregamento. Se o cabo estiver, né, no formato de parábola, nós temos então a curva do cabo representada por essa forma, FH dado por essa forma e T aqui sendo a tração máxima ao longo do cabo. Se o carregamento distribuído, né, for apenas exclusivamente o peso do cabo, nós temos então x, né, como sendo ali uma função da curva desse cabo. E se ele seguir a curva catenária, nós temos S como a dimensão desse cabo e Y como a curva do cabo. Definidas as condições de equilíbrio, né, e as forças internas, nós podemos avançar para o centro de gravidade centroide. O centro de gravidade é o ponto de localização do peso total de um corpo. Ou seja, né, considerando que um corpo é composto de uma série infinita de partículas de tamanho infinitesimal, logo, né, esse corpo vai estar localizado dentro de um campo gravitacional. Cada uma dessas partículas terá um peso infinitesimal. Esses pesos formarão um sistema de forças paralelas e a resultante desse sistema é o peso total do corpo, que vai passar, né, pelo centro de gravidade denominado como G. Ou seja, a linha de ação do peso total do corpo passa por G. A localização do centro de gravidade é medida a partir, né, considerando aí os eixos, a partir do eixo y, é determinado igualando-se o momento de W do peso em relação ao eixo y, a soma de todos os momentos dos pesos das partículas infinitesimais em relação a esse mesmo eixo. Ou seja, através, né, dos princípios do momento. Se a gente generalizar essa ideia para um corpo tridimensional e realizar o equilíbrio de momentos em relação a todos esses eixos, para qualquer posição, nós temos, né, a localização desse ponto do centro de gravidade G. Então, nós teremos x, y e z barra que representam esse ponto G. Lembrando que x, y e z' são as coordenadas, né, do elemento infinitesimal. Nem sempre esse centro de gravidade vai estar localizado num ponto dentro do corpo. Por exemplo, se a gente pegar um bumerangue, a gente vai ver que o centro de gravidade dele está num ponto externo ao do corpo. E se a gente começar a analisar, né, uma resposta dinâmica ou um movimento acelerado do corpo, nós vamos precisar localizar o centro de massa ao invés do centro de gravidade. E aí a localização desse centro de massa, ela vai ser feita, né, substituindo o dW por GdM nas equações de centro de gravidade, dado que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, se a gente considerar a gravidade constante, nós temos x, y e z que determinam esse ponto de centro de massa. Se o campo gravitacional for uniforme e paralelo, ou seja, né, constante, o centro de massa coincidirá com o centro de gravidade. Porém, se a gente tiver aí um sistema no qual a gente tem a presença, né, a distinção de densidades, nós teremos que incluir, né, a densidade na análise desse centro de massa. Então, dm vai passar a ser ρdV, consequentemente, x, y e z vão ser em função de ρdV ao invés de dm. O centroide, que é a localização do centro geométrico do corpo, vai ser determinado de forma similar ao centro de gravidade e centro de massa, usando então equilíbrio de momento de elementos geométricos. Ou seja, se a gente pegar, né,
um elemento diferencial de volume dV, nós temos as equações, né, que representam o centroide ou centro geométrico do corpo. Essas equações representam, então, o equilíbrio dos momentos do volume do corpo. Reparem que aqui a gente considerou, então, ρ como constante, ou seja, nós estamos considerando que o corpo, né, é homogêneo e em toda a sua distribuição ele tem a mesma densidade. Portanto, né, a gente pode dizer que o centro de massa vai coincidir com o centro de gravidade se a gravidade for constante, e esses dois vão coincidir com o centroide se a gente tiver, né, a condição de corpo homogêneo, ou seja, densidade constante. Logo, em estática, vai ser muito comum a gente ter um ponto que representa o centro de gravidade, o centro de massa e o centroide da estrutura do corpo envolvido, ok? Portanto, né, se um volume possui dois planos de simetria, seu centroide precisa estar ao longo dessa linha de interseção desses planos. Por quê? Ele está garantindo para a gente que, por ser algo geométrico, tudo que a gente tiver ao lado desse plano de interseção de simetria, nós vamos ter no outro plano. Daqui, podemos concluir e reforçar novamente: o centro de massa coincide com o centro de gravidade, desde que a aceleração da gravidade seja constante. E se o material for homogêneo, o centro de massa também vai coincidir com o centroide. Logo, para a gravidade constante material homogêneo, que é o material com a densidade constante, né, o centro de gravidade, o centro de massa e o centroide serão coincidentes. Isso é muito importante. A análise foi feita para volume, mas se a gente fizer a análise para a área, ou seja, a área no plano x e y, né, o centroide estará automaticamente nesse plano, e ele vai ser determinado por essas equações, onde as coordenadas x e y definem o ponto centroide da superfície. Não mais aqui a presença da coordenada z, né? A integral xdA aqui é definida como um momento de primeira ordem da área A em relação ao eixo y, enquanto que a integral YdA é conhecida como um momento de primeira ordem da área A em relação ao eixo x. Note que se o centroide estiver localizado, né, sobre um eixo de coordenadas, ou seja, se o ponto C estiver sobre o eixo x ou sobre o eixo y, por exemplo, o momento de primeira ordem em relação ao eixo será nulo. Ou seja, se a gente pegar que o centroide está no eixo x, o y barra será igual a zero. Não bastante, se a gente estiver avaliando, né, em formas de análise de qual é a posição de x e y barra aqui, qual é a localização, né, desse ponto C, nós temos, né, como calcular de duas formas. Ou seja, essas integrais podem ser resolvidas através de uma faixa retangular para o elemento diferencial de área. E a diferença entre essas duas formas será a projeção desse elemento diferencial. A faixa retangular estará, né, na vertical ou na horizontal. Se o segmento for de linha, ou seja, a gente tiver um elemento unidimensional e não mais uma área ou um volume, e puder ser descrito então como uma curva fina, o centroide vai ser determinado, né, pelas equações que levam em consideração o comprimento, no qual, né, o elemento diferencial será dado pelo teorema de Pitágoras. Note que estamos substituindo dV ou dA por dL. Se a análise do centro de gravidade, centro de massa e centroide forem sobre corpos compostos, ou seja, corpos, né, que consistem em uma série de corpos de formatos mais simples conectados, que podem ser aí retangular, triangular, semicircular ou outro formato básico, nós podemos, né, calcular seccionando ou dividindo esse corpo composto em partes componentes, desde que o peso e a localização do centro de gravidade de cada uma dessas partes sejam conhecidos. Assim, nós eliminamos a necessidade de integração e determinamos o centro de gravidade do corpo inteiro de forma direta, através do somatório de cada, né, coordenada dessas partes, vezes, por exemplo, o peso dessas partes sobre o peso total. Além disso, é importante a gente destacar que, ao calcularmos o centroide de uma superfície composta, nós devemos observar se o centroide de uma área ou volume tem uma distância negativa
em relação à origem, ou então representa uma superfície vazia, ou seja, o momento de primeira ordem nesses casos ele será negativo, e nesse somatório de x, y ou z barra entrará, né, com valor negativo, ok? Os centroides para formatos comuns de volume, áreas ou linhas, eles são muito dados em tabelas. Então, na hora que a gente pegar livros de mecânica, vai ser muito comum encontrarmos, né, no verso de capa, apêndice ou páginas finais, tabelas, né, com esses dados. Uma outra maneira que a gente tem de chegar, né, nessas posições relacionadas ao centro de gravidade, centroide e afins, é através do teorema de Papos-Galdanes. Esses teoremas eles são usados mais para encontrar a área de superfície e o volume de qualquer corpo de revolução, mas também são aplicados para análise, né, de centro de gravidade, centro de massa, centroide. Entende-se aqui, né, quando eu digo corpo de revolução, que uma superfície de revolução vai ser aquela superfície que pode ser gerada pela rotação de uma curva no plano, enquanto que, né, um sólido, um volume de revolução, será aquele que pode ser criado para a rotação de uma superfície plana em torno de um eixo fixo. Ok? Então, a gente pode aplicar esses dois teoremas e, consequentemente, encontrar a área e o volume dessa superfície ou desse sólido. Aqui nós temos o ângulo de revolução, né, o raio relacionado a essa revolução, e L de linha ou A de comprimento para calcular a área de análise de revolução, para calcular, né, a área da superfície ou o volume. Podemos, então, aplicar esses teoremas a linhas ou áreas compostas de uma série de partes. Neste caso, os totais de área de superfície ou de volume gerados vai ser a adição das áreas de superfície ou volume gerados para cada uma dessas partes componentes, formando assim, por exemplo, um volume gerado por um giro de uma área plana em torno de um eixo que não intercepte a área e um outro volume relacionado da mesma forma. Na análise de carregamento distribuído, a gente consegue representar, né, um carregamento em uma única força resultante, atuando em um ponto específico para todas as situações, incluindo superfícies planas com formato arbitário e sujeitas aí a uma carga distribuída variável. Logo, nós conseguimos então determinar a força resultante atuando sobre a placa e a sua localização. A intensidade dessa força resultante, né, ela é dada pelo volume desse carregamento, ou seja, a intensidade da força resultante vai ser igual ao volume total sobre o diagrama de carregamento distribuído, e a linha de ação dessa força resultante vai passar pelo ponto geométrico centroide do volume sobre o diagrama de carregamento distribuído. Logo, né, a localização vai ser dada por x barra e y barra. Lembrando que agora a gente já sabe encontrar o centro geométrico e o centroide desse corpo. Ou seja, a gente aplica o princípio dos momentos e chega nessas fórmulas e nessas coordenadas. Por fim, vimos, né, sobre pressão de fluidos que, de acordo com a lei de Pascal, um fluido em repouso, né, cria uma pressão P em um ponto, que é a mesma em todas as direções. A intensidade dessa pressão é medida como uma força por área unitária, dependendo aí do peso específico dado por gama, que é, né, relacionado com a gravidade e a densidade de massa do fluido, ρ nesse caso, e profundidade do ponto a partir da superfície do fluido, que é dado por Z. Essa equação é válida apenas para fluidos incompressíveis, como é a maioria dos fluidos, né? De um modo geral, para determinar essa força resultante causada pelo líquido em placa submersa, vamos deparar com três tipos comuns de placas submersas, que é a placa plana de espessura constante, a placa, né, curva de espessura constante e a placa plana de espessura variável. Outras situações mais aprofundadas relacionadas à pressão dos fluidos são vistas na unidade curricular Mecânica dos Fluidos.